Olá, estudantes do terceiro ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o Barroco Brasileiro, parte número 2. Então, também conhecido como Aleijadinho, no caso, Francisco Lisboa, foi um escultor, entalhador, arquiteto, um ícone do barroco mineiro, filho do mestre carpinteiro e arquiteto português e de uma escrava. Ou seja, ele é um filho de uma miscigenação. Ele era filho de um português e filho de uma escrava, ele era um filho fora do casamento, então, infelizmente, ele recebeu muitos preconceitos, mas ele tinha muito convívio com o pai, e com o pai ele aprendeu exatamente a ser escultor, entalhador, e aprendeu também a arquitetura. E nós vemos que, por ser mestiço, Aleijadinho sofreu preconceito. Lembrando que Aleijadinho é um apelido que ele recebeu graças, infelizmente, à doença que ele teve quando ele já estava mais ou menos com seus 40 anos de idade. Então ele sofreu preconceito por partes religiosos nobres e muitos de seus trabalhos não puderam ser assinados por essa condição. Ou seja, como ele era uma pessoa que ele era meio negro e meio branco, ele era muito negligenciado, que aquela sociedade colonial, eles não queriam se misturar. Então o português era com o português, então aquela coisa do branquinho, bonitinho, europeu. Então quando ele via um brasileiro de verdade, que nós somos brasileiros, nós somos misturas de negro com índio, todos nós somos assim, eles viam um brasileiro que nem a gente e já tinham preconceito. Então por isso, muitas obras da Aleijadinho hoje nós temos por aproximação, porque não tem assinatura, ele não é considerado artista, era considerado um mero artesão. Então durante a fama veio a doença. Ele tinha um cinzel e um martelo amarrados com as tiras de couro em suas mãos deformados para poder trabalhar. Ou seja, quando ele tinha 40 anos, mais ou menos, ele teve, não se sabe se é lepra ou sífilis, não sabe o que é isso. A gente sabe que ele era uma pessoa que gostava de uma mesa, gostava de festa, não cuidava muito de dinheiro, gastava demais. Então ele tinha 3 escravos que, quando ele teve a doença que ele perdeu os dedos das mãos dos pés, ele só ficou com o dedo indicador e o indicador e o polegar, ele tinha que ter o martelo e o cinzel amarrado em suas mãos para poder trabalhar. Então ele foi uma pessoa que foi reclusa, ele não conseguia andar de pé, tinha que andar de joelhos, então ele andava de um burrinho, ele andava só de madrugada para que ninguém o visse. Ele tinha o rosto deformado também por causa da doença e ele continuou trabalhando até o final da vida. Então nós temos aqui uma das obras dele, nós temos a Última Ceia, Igreja de Bom Jesus, Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, é totalmente feita de madeira, lembrando que essa parte de pintura que é chamada de encarnação, ela foi feita pelo mestre Ataíde, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, então isso é um trabalho que ele faz de escultura, certo? E nós temos também aqui os 12 profetas Matozinhos, ele já fez isso aos 67 anos, foi um dos últimos trabalhos dele, ele morreu pobre, na miséria, doente, cego, foi difícil a vida dele. Esses foram os últimos trabalhos. Nós temos Abacuque, Baruque e Jonas, feito de pedra de sabão. Pedra de sabão é uma pedra que aguenta altas temperaturas e é mais fácil de se trabalhar. E nós temos também o mestre Ataíde, que é Antônio Ataíde. Ele foi, Manuel Ataíde, ele foi principal pintor da arte colonial brasileira, ele foi militar, filho de militar, ele foi filho de 2 portugueses, e ele se inspirava nas reproduções de artistas que nem o Danani e o Bartolozzi. Danani neoclássico e o Bartoloni era um neoclássico que gostava muito do barroco, então ele já tem uma escola diferente da escola dos outros pintores que estavam nessa época. Lembrando que somente no século XVIII e XIX, que nós temos a abertura do país para que viesse a missão francesa para o Brasil através de Dom Pedro II, e daí foi ensinada a arte acadêmica no Brasil. Até então, era uma arte que era passada por religiosos, era uma arte ensinada e aprendida aqui dentro. Por isso que nós temos grandes deficiências de proporção humana nesse momento. O mestre Ataíde, ele tinha uma pintura que fazia douramento, encarnação, então ele já trabalhou com pintura, com esculturas do Aleijadinho, fazendo aquela parte de pintura por fora de esculturas. E ele produzia também tetos infinitos, ilusão de ótica com figuras angelicais, virgens e santos mestiços. A coisa interessante é que a Igreja de São Francisco, lá em Mariana, ele coloca os rostos comuns do Brasil nas suas pinturas. Então coloca aquelas pessoas comuns do Brasil. Era uma coisa impensada na época e ele tinha ousadia de fazer. E esses tetos que ele faz essa ilusão de ótica é quando ele produz essas coisas grandiosas. Você olha para um teto desse, você acha que esse teto vai lá em cima, mas na verdade é um teto achatado baixo. Então ele faz essa grande ilusão. Sessão de Cristo, da Igreja de Santa Bárbara. Nós temos aqui, por exemplo, uma das últimas obras dele, que é a Última Ceia da Escola de Carcaça, lá de Santa Bárbara. A gente vê uma movimentação de rostos comuns que vocês viriam na época do Brasil colonial. E característica do barroco é exatamente várias cenas acontecendo ao mesmo tempo numa tela. Ele faz isso. E nós temos aqui a Ascensão Nossa Senhora, na Igreja de São Francisco no Ouro Preto, que na época era Vila Rica. Nós temos uma coisa bem interessante, pessoal. Olha aqui no cantinho, nós temos a coluna aqui. A coluna vai até esse pedaço aqui. Essa coluna aqui para cima, ela é uma ilusão de ótica. Então a coluna vai até o momento e o Ataíde ele fazia essas colunas pintadas até para cima, que parecia que era a coluna real. E esse teto aqui, que é um teto meio achatado, com essa pintura ela fica um teto ababudado. Então parece que vai uma pintura lá longe, parece que o céu está aberto. Mas na verdade dá até para enxergar as tábuas ali, ó. Então o que acontece? Ele faz essa ilusão de ótica grandiosa, então ele dava a grandiosidade dentro das igrejas. E essa é a grande chamariz do mestre Ataíde. Então nesse vídeo nós falamos sobre o Barroco Brasileiro, parte número 2. Espero que tenham gostado. Até breve.